Seja bem-vindo a mais uma análise aqui do canal, dessa vez do capítulo 1114 de One Piece, e estamos no novo cenário. Eu acredito que vai ser o meu definitivo, não aguento mais mudar de cenário, tá? Esse quarto foi construído para isso. Então, gente, perdoem se tiver eco, o quarto é amplo, então acho que ele não tá tão bem povoado assim de objetos, mas são coisas que a gente vai melhorando com o tempo, né? E queria muito agradecer a você que tá vendo esse vídeo, porque essa análise do capítulo 1114 marca a primeira análise 100% exclusiva para os apoiadores. Isso significa que você é um apoiador meu, é um apoiador do canal, dos nossos conteúdos, então muito obrigado. O trabalho só consegue continuar graças a pessoas como você. Então, muitíssimo obrigado. Bom, eu sou o Matheus Joyboy e esse é o selo All Blue dedicado a One Piece. Vamos agora debulhar esse capítulo. Só sente e relaxa. O título do capítulo 1114 é As Asas de Ícaro. É uma referência, pegando o contexto do capítulo, a fala do Vegapunk sobre o primeiro crime que ele cometeu. Ele queria chegar naquele combustível infinito e chegou na Mother Flame, né, gente? E também, né, Ícaro, as asas de Ícaro da mitologia grega, né? Queria voar tão perto do sol, fez suas asas, chegou tão perto, só que derreteu e ele caiu lá de cima, né? E não deu bom, não deu bom. Temos a quarta capa de Yamato. Eu tô muito ansioso. O Oda ele tá conseguindo, tanto na narrativa principal quanto na história de capas, deixar a gente bastante atento. Porque eu tô muito curioso para essa viagem de Yamato. E ela já começa com uma surpresa bem legal. Porque a gente já fica, né? Pô, o Oda mesmo começou assim, com a Onigashima lá no fundo do mar. Então, caramba, velho, Yamato vai lá no fundo do mar. A antiga Wano. Pluton! Então você fica ansioso para ver a Pluton na capa estrelada por Yamato, né? Só que aí o Kinemon fala finalmente qual é o pedido que ele tem para o 11º tripulante dos Chapéus de Palha. Tenhamos fé, vai entrar uma hora. Bom, basicamente a capa é: faça uma peregrinação até Hakumai, aproveitando que Yamato já tá com essa proposta de viajar por um ano inteiro, né, o país, e devolva a espada de Yasuye para o santuário Ema. É um santuário que fica, não confundir com a espada Ema, tá, gente? Dividem o nome aí, mas é um santuário e tal, da região que o Yasuye era daimyo, e a espada dele, né? Você vê até pelos detalhes, né, que o Yasuye, em tempos de glória, tinha uma capa sobre o seu kimono com as bolinhas, então a espada dele também tem esses círculos, né? As bolinhas na bainha. E é legal que essa capa também faz a gente conhecer qual vai ser o caminho da jornada de Yamato. E vai ser uma capa que nem aquele From the Decks of the World, que a gente, durante o time skip, tava vendo o que é que tava rolando com a galera em Skypiea, no East Blue e pá. Então a gente vai ver as regiões de Wano, né? Vai ver como é que a galera tá, Otoko, Otama. E eu tô bastante curioso pra ver Kibi. Legal que a jornada de Yamato já começa ali pelo norte, né, em Kibi. A gente viu pouco, né? Teve muita parte em Kuri, teve o Don, né, ali na prisão. Hakumai e Ringo foi mais pontual. Também tô curioso pra essas regiões, mas Kibi a gente viu muito pouquinho. E claro, toda essa parte subterrânea com a antiga Wano. Então essa capa promete demais, velho. Ah, gente, e me perdoem se tiver um tanto escuro, tá bom? Além do eco, o Gustavo Abreu vai me matar, velho. Mas é isso. A gente vai melhorando essas coisas com o tempo. Então vamos lá, as reações à primeira bomba jogada por Vegapunk, né? Que o mundo vai afundar. O capítulo 1113 terminou desse jeito. Alguns marinheiros são mostrados logo após essa revelação do Vegapunk, bastante atônitos. E aqui a gente vê as reações com mais detalhes, né? E começa pela marinha. A marinha tá empolvorosa, alguns estão céticos, tipo, ele tem noção do que ele acabou de falar. Então é interessante porque eu acredito que vão ter pessoas no mundo de One Piece que não vão acreditar. Pelo menos isso seria muito legal do Oda trabalhar.
sabe? Essas camadas, o negacionismo, seria bem bacana. Em Mocktown, os piratas estão fazendo jus ao nome da cidade, né? Começam a zoar o Vegapunk. O cara é louco, meu irmão. Parece meus haters de estimação, a galera de Mocktown. Deixa lá, deixa lá. Os carpinteiros de Water 7 também estão meio incrédulos. Tipo, pô, se fosse só essa ilha, Water 7, eu acreditaria no ato. Acredito que é o Poli que tá falando isso, né? Um dos carpinteiros ali. Aparece o Lulu também atrás dele, né? Mas, beleza, se fosse o Water 7 eu acreditaria. Mas o mundo? Pois é, Poli. É o mundo. Porque eles estão acostumados à dinâmica da Aqua Laguna. Eles veem, né, a parte da ilha ali, as praias, né, ficando coberto da água, né. Então, para eles é até normal, corriqueiro. Mas o mundo todo vai ficar desse jeito? Aí, ó, Iceberg, visionário, né, que quer transformar o Water 7 num grande navio para segurar a cidade. E falando em visionário, Gecko Moria, né? Thriller Bark é uma ilha navio. Teve uma sequência aqui do Doflamingo conversando com o Magellan que deu aí umas dicas valiosas pra gente. Porque a gente vai pra Impel Down, Doflamingo tá lá preso, tipo, acorrentadaço, mas trocando uma ideia com o Magellan. É engraçada a conveniência, né? O Magellan poderia estar em qualquer outro lugar ouvindo a transmissão, porque ele não tá com o Dendemush de vídeo. Ele só tá escutando no radinho a pilha. É o Dendemush de áudio. Mas sei lá, né? Doflamingo é tão perigoso que eu acho que deve ter algum revezamento das autoridades lá na cela dele, né? E o Magellan não é mais diretor, né? Ele é vice-diretor. O diretor agora é o Hannibal. Pra quem não lembra, né? E era o sonho do Hannibal. Mas bom, nessa conversa, né? O Magellan revela que esse aumento de 1 metro no nível do mar já causou um alvoroço na prisão. E ele até se pergunta, né? Pô, quantos metros pra cobrir o mundo inteiro? E aí o Doflamingo prevê que mais 5 metros acabaria com a maioria das áreas urbanas. Ou seja, mais 5 disparos, só 5 disparos da Mother Flame. Diga aí, velho. Se você acha que, sei lá, precisaria de uns 20, mas assim, né? Pros astros anciões, em Nerona, o governo mundial, né? Chefiado por esses 6, já seria meio trabalhoso esses 5 disparos, né? Mas é o que eles vão querer, né? E tem tudo a ver com eles estarem posicionados no topo da Red Line, a construção da ponte Tequila Wolf, pá. E aí o Doflamingo, ele diz de repente que a solução é ir pra um lugar lá no alto. Red Line. O Doflamingo, ele tá falando isso muito de pirraça, que eu acho que ele quer muito que o governo mundial se quebre, se destrua. Ele quer o caos, né? Imagina ele participando disso. Inclusive, né, é uma teoria nossa de que, de repente, o Luffy vai... tal qual em Marineford ele lutou ao lado do Crocodile, em alguns momentos, pô, no arco final de One Piece, né, nessa grande guerra contra o governo mundial, eu tô acreditando que vai lutar lado a lado Luffy, Doflamingo... Se tiver vivo, Kaido também do lado, a galera se revoltando contra o governo, senão não vai ter pra ninguém, velho. E o Doflamingo, ele poderia até estar falando, sei lá, das Ilhas no Céu, que fica bem mais acima. De repente ele tem conhecimento pra pensar até na Lua, mas não. O Doflamingo, como um ex-dragão celestial, ele tá querendo levar o caos, ou ver, testemunhar o caos lá em Marigeoise. Os astros anciões nesse momento estão com o Toba deslocando da cloaca e querem matar todas as coisas vivas que eles sentirem. E com o hack da observação que eles têm apuradíssimo, vai ser tranquilo, né? Além do hack da observação apuradíssimo para detectar a velocidade deles, né? Que não é uma característica exclusiva do Ethan Baron Venus Juro, o cavalo esquelético que tá lá diante do Sanji, Bonnie, Frank. Você vê que o Marcus Martin, no modo Itsumade, também foi um absurdo, saiu rápido do Punk Records. Saturno não sabemos, mas ele escalou rápido também para chegar na Lab Phase também, né? Então, é interessante que há alguns capítulos atrás eu tava até cogitando que essa parada de detectar fosse a voz de todas as coisas, mas não, eu tava lembrando do efeito Fujitora, o hack da observação como o Oda representa em Dressrosa.
O Usopp enxergando as auras de Luffy e Law e Sugar pra ele poder mirar direitinho, né? O tiro assustador dele pra apagar a Sugar de novo. E o Fujitora também, né? Cego, mas enxergando muitas pessoas ali, criando um ruído visual pra que ele não consiga mais detectar o Luffy, saca? Então é mais ou menos essa parada dos Astros Anciões. E aí o Vegapunk começa a falar do terremoto, que também gerou maremoto, né? Que aconteceu horas atrás. Isso é importante. Isso não estava tanto na minha cabeça. Quando a Smoothie, por exemplo, fala... o terremoto que aconteceu hoje? Eu fiquei, caramba, hoje? Tá, não faz tanto tempo. Faz uns dias atrás. Mas não é dias atrás, é hoje. Então aconteceu horas atrás, né? O terremoto que foi ocasionado pelo disparo da Mother Flame destruindo o reino de Lulugia, né? E a Smoothie já se liga que, ele conseguiu prever, porque se ele gravou dias atrás, tá morto, que a gravação, a transmissão só começou com a morte dele. E o terremoto foi hoje, as previsões dele estão certas. Ele até pede, se esse terremoto não aconteceu, desconsidera o que eu tô dizendo de agora em diante. Mas aconteceu, então todo mundo fica mais atento ainda. Nesse momento eu queria ver como é que tá a galera de Mocktown. Deviam estar zoando, né? Porque é uma galera leiga do caramba. Mas bom, o Vegapunk fala que algumas ilhas ficaram inabitáveis, né? E vemos um exemplo na fala dele, com um carinha numa canoa. Me lembrou muito a situação do Rio Grande do Sul. Apoiadores, se unam pelo Rio Grande do Sul. Lá no Instagram eu tô postando como ajudar de vez em quando, tá bom? Então se mobilizem também, agência de correio, façam doações para instituições confiáveis, tá? Tenta não mandar para governo, manda pra CUFA, essas paradas, tá bom? E aí, bom, tem uma rima visual também. O Oda tá cheio de rima visual aqui. O Oda é muito bom, velho. Eu vou estar situando vocês em relação a essas rimas visuais, caso algum de vocês não tenha notado, né? Mas, por exemplo, ele vai falando, as cidades ficaram inabitáveis. Mostra também o Tonjit, lá de Long Ring Long Land, onde rola o Dave Backfight, onde o bando encontra um almirante pela primeira vez, né? O Kuzan, na época, como era almirante, você conhecia ele como Aokiji. Então, você vê que o Tonjita, ele já tá caminhando com as pernas de pau dele na água. Vocês lembram que o Tonjita, ele era um nômade que tava tentando alcançar a galera dele, né? Dentro de Long Ring Long Land. Porque todo ano a maré seca pra formar a Aqua Laguna. E quando seca que ele vai, né? Que a ilha fica toda conectadazinha. Então, quando rola a Aqua Laguna e ali em Long Ring Long Land enche, só ficam umas montanhas, né? E aí ele não pode continuar o caminho dele, né? Então, eu fico preocupado com a situação do Tonjit, velho. Eu sei que é um personagem aleatório, mas ele é muito fofo. E é muito bacana que o Vegapunk revela pro povo que esse terremoto que ele tá falando, e que aumentou o nível do mar em 1 metro e pá, não é fenômeno natural. Isso é muito importante. Ele vai dando o contexto de uma maneira muito inteligente. Começa no 1113 dizendo, o mundo vai afundar. Uou, ele já manda assim, o clímax da fofoca. Mas agora ele tá paulatinamente desenvolvendo a parada. Porque, claro, ele precisa falar... Ele tá falando, ele sabe que ele tá falando. Pra quem vai entender fácil o que ele tá dizendo, mas também pra pessoas leigas, né? Que precisam dar informação mais esmiuçada, né? Bom, enquanto isso, o grupo da Nami tá encarando o Saturno, continuam encarando ele. Se no 1113 e no 1114 a gente vê cenas parecidas de uma ofensiva do Chapéu de Palha ali, junto com a Lilith, ouso dizer que eles frearam um tantinho, né? Uns segundos, o avanço do Saturno. Bem legal. Chopper vai defendendo a Robin. Tem um momento até que ele é atropelado pelo Saturno, né, velho? Fincando as garras dele. Eu fiquei preocupado com o Chopper, velho. E a galera na ofensiva. Destaque pro Usopp, dando um salto mortal, cara de cabeça pra baixo, atirando no Astro Ancião. Nesses dois painéis do grupo da Nami contra o Saturno, você não vê o Usopp com medo. Poderia ser uma cena engraçadinha. Você vê o Usopp de costa. Como é bom você ver o Usopp de costa, né? Atirando no inimigo. Muito da hora, velho. A Nami mandando um Raitei
que é o raio, né, da Big Man na cabeça do Saturno, velho. É um absurdo. E tem uma hora que Saturno dane-se, sai da frente, manda todo mundo voando e eles são pegos pela Robin, né? A Robin faz uma teia, né, de aranha com os braços, né, de flor. E é muito legal que a Robin, ela tem uma reação. Ela estava paralisada de medo pelo contexto da Buster Call e depois por ter escutado a voz do Saturno, e ela lembrou muito do momento que era o Saturno que estava falando com o Clover, né? Era os 5 astros anciões, mas ela pegou a voz do Saturno e eu acredito que ela sabe da voz dos outros também, né? E aí eu sei que o Saturno passa pela galera, atropela lá, sem se preocupar se matou alguém, porque o foco dele é outro. Aí ele vai sedento para uma câmara que tá contendo algum sinal vital e é a Mother Flame que tá lá. É ela que tá emitindo esse sinal vital, porque ele mostra, né, detonando um painel lá. Mas bom, gente, a Mother Flame é literalmente uma chama. E assim, antes de continuar analisando as falas do Vegapunk, eu queria analisar com vocês as imagens da Mother Flame nessa câmara, porque tem uns easter eggs aí. Vamos primeiro falar da forma da Mother Flame. A forma de uma chama, né? E aí tem uma ideia muito legal do Bruno, um dos nossos apoiadores, que ele observa que o Luffy sempre fica cansadão no modo Gear 5, no modo Nika. E aí a minha observação sobre isso é, eu acho que é por conta do consumo absurdo de hack. Vamos comparar hack a um combustível. Quando ele vai pro modo Gear Force, tá lá a gasolina caindo. Quando ele vai pro modo Gear 5, vai caindo mais rápido. Tá ligado? É que o Luffy tem muito hack. Mas tá, a partir desse cansaço todo, o Bruno pensou, será que o Gear 5, o despertar do Luffy, tá incompleto? Isso seria legal, hein, gente? Será que o Luffy pode incorporar a Mother Flame como se fosse um elemento do fruto de Nika? Saca? E aí ele pode atingir o Gear 5 100%. Pô, Matheus, mas já é apelão. O Oda já não tem tanto parâmetro. Eu acredito que continuaria a mesma coisa que a gente tá vendo. Ele só não se cansaria tão rápido. Mas realmente, o Oda... A gente precisa observar melhor essa parada do Gear 5. Porque, beleza, segundo a proposta, eu me divirto pra caramba. Mas às vezes eu fico, qual é o limite disso? Quando é que ele vai cansar? Sabe? Tudo bem, acho que o Oda ele tá levando bem até agora. Vamos então para a inscrição S-108 que tá nessa câmara que abriga a Mother Flame. E aí tem umas ideias, tem uma que mandaram lá no grupo que eu achei muito boa. Você lê sabendo japonês é outra parada, gente. É outra parada como você absorve, né? A fonética deles, como o kanji, a escrita deles, né? Transmite ideias. Então você pode ler de maneiras diferentes, né? Claro, dentro do contexto daquela ideia. Mas aí, bom, você pode fazer uma leitura de Esteban. Quando você lê o S, o 10 e o 8 separados, Esteban. E aí, esse Esteban, né? Calma que não é o pescador parrudo de Kubanacan. É o protagonista de uma outra obra aí que é conhecido naquela obra como Filho do Sol. Então faz um sentido. É uma leitura interessante. Também estava pesquisando e trazendo algumas coisas aqui, algumas informações pertinentes. Que 108 é um número notável em religiões, literatura, ciência. É um número sagrado, né, em algumas religiões. Tipo, o budismo é o número atômico do rácio, que é um elemento da tabela periódica. E tem uma parada que eu fiquei, louco, a gente fica pegando, né, as 3 armas ancestrais, são os 3 últimos planetas, os mais afastados do Sol, e os nomes dos 5 astros anciões são os planetas mais próximos, né, Saturno não sei o quê, e aí o Luffy seria o Sol, não tem essa parada, o Win seria tipo a Terra, sei lá, a Lua, quem seria? E bom, tem essa parada, né, e aí ó, pegando o 108, a distância entre a Terra e o Sol
é 108 vezes o diâmetro do Sol. A distância entre a Terra e a Lua é 108 vezes o diâmetro da Lua. Então esse número 108, o colar, né, de contas do budismo tem 108 contas, né? Você vê que o Shaka de Virgem, em Cavaleiro do Zodíaco, tinha um colarzinho de contas desse. E também tem outra inscrição ali, que tem um A, um I e um Mu. Assim, o I em japonês é To. Então, se você ler Atomu, pode ser só uma brincadeira, né? Do Eiichiro Oda. Mas a gente pode interpretar como A de Atlantis e o Mu seria Mu mesmo, que são continentes perdidos, né? Atlantis é uma ilha fictícia mencionada em obras de Platão. Essa ilha estaria, segundo as lendas, né? Segundo a fábula, localizada no Oceano Atlântico, entre a América do Sul, onde estamos, e a África, né? E em Atlantis abrigava um império naval que governava o lado oeste do mundo conhecido até então, né? E Mu, é interessante que Mu significa a falta, o nada, o vazio na filosofia e na religião budista. É interessante que está passando aí na tela de vocês como é que é o caractere de Mu nas escrituras em selo. E essas escrituras em selo da China lembram muito os poneglyphs, né? Então, caramba, velho, tá tudo se conectando assim quando a gente vai pensando extra-obra, né? E Mu era uma ilha barra continente fictício, né? Localizado agora no Oceano Pacífico. Aí, no caso, é entre a Austrália e a América do Sul. Então é interessante, né? Toda a América do Sul separa Atlantis e Mu. Aí, sei lá, na cabeça, né? Essa parada de quando os europeus estavam explorando, né, o que seria a América do Norte, Central e do Sul, chamavam de Novo Mundo, que é o nome da segunda metade da Grande Rota. E, sei lá, um paredão separando Atlantis e Mu, um paredão, Red Line. Eu fico pensando nessas coisas, né? Mas você montar o quebra-cabeça... É interessante como o Oda manda tanta informação e no meio dessas informações ainda abriga tantos mistérios, né? Importante, na nossa vida real, geologistas desconsideram a existência de Atlantis e Mu, tá, gente? Porque eles dizem que é fisicamente impossível um continente afundar ou ser destruído no curto período de tempo em que tudo se passou. Isso tudo seguindo a teoria de tectônica de placas, tá bom? Então, é mais um folclore. Não existe uma base factual para a existência de Atlantis, Mu, saca? E se a gente pega essas lendas, né, para o contexto de One Piece, é como se Atlantis fosse o reino antigo e Mu, já que tem esse significado de vazio, seria, no caso, o reino de Nerona. Isso há 900 anos atrás, saca? Então, de alguma maneira, foi convencendo outras pessoas a atacar o reino antigo. E a gente precisa descobrir qual é o nome do reino antigo, né? Porque, esse reino antigo devia estar em Laugh Tale. Beleza, mas Laugh Tale foi a maneira como Roger batizou a ilha. Então, qual é o nome verdadeiro? Daí o Vegapunk contextualiza direitinho os dois crimes que ele cometeu. Um realmente você fica, pô, Vegapunk, tenso, hein? Mas o outro não foi crime nenhum, né? Vamos lá. O Vegapunk diz que o objetivo dele era a paz. E a gente vê, né, quantas coisas ele desenvolveu em Egghead, uma máquina que você aperta um botão, suja comida. Pô, você imagina uma máquina dessa em cada ilha. Ninguém ia mais morrer de fome, né? Então ele estava em busca, querendo desenvolver uma fonte de energia infinita, um combustível infinito, só que ele voou perto demais do Sol. E essa frase, eu voei perto demais do Sol, é uma outra rima visual que eu disse que ia situar vocês, né? Porque vem no painel grandão apresentando a Mother Flame. E ele foi queimado pela Mother Flame, né?
porque esse é o primeiro crime. Ele ter criado ou recriado a bomba atômica, né? Mas assim, gente, eu acredito que a Mother Flame era o tal combustível infinito do reino antigo. Era tipo, como você usa isso? Né? Pro bem. O reino antigo devia ser um reino próspero, com um monte de raça. E aí, queria poder, queria controle, ou ficou com medo do reino antigo usar pra ter poder e quis o poder pra si, né? E eu acredito que a Mother Flame, / combustível infinito, era matéria-prima para desenvolver os frutos do diabo enquanto uma tecnologia, enquanto ciência, sabe? E também é aquele combustível que manteve o robozão vivo durante séculos. Vivo não, né? É um robô, ativo, melhor dizendo, né? E falando em robozão, tá lá ele em pé, parado. Por isso que também o Oda não fez ele fazer nada nos últimos capítulos, né? Mas é interessante que a marinha tá disparando bala de canhão, pá, não consegue nem arranhar o bichão, velho. Aí eu também fico, qual é o material de que esse bicho é feito, tá ligado? A gente vê, por exemplo, a Koala, os revolucionários, na passagem deles por Dressrosa, eles descobriram um porto de troca subterrâneo que tinha minério de licor. Então a gente pensa, sei lá, Kairosek, minério de licor, qual é a parada? Tá ligado? Muitas coisinhas, muitas minúcias que esse capítulo faz a gente pensar, né? Teve uma parada que eu achei interessante, falando em parâmetros do Guia 5. Tem uns quadrinhos que mostram aí o Luffy voltou ao Gear 5, né? E aqui a gente vê que a Mother Flame do Luffy, por enquanto, é um churrascão. Que ele comeu aquela carne de tubarão, né? E a barrinha do hack dele subiu completo, né? Tanto é que no capítulo passado eu fiquei, pô, será que ele volta ao Gear 5? Será que ele consegue depois de ter comido a carne? Mas, pô, tipo, parece videogame, né? Ele encheu a barrinha do hack dele comendo, né? Só que aí o Top Man Mercúrio vai incendiando tudo. E a gente vê que ele também tem esse poder do fogo, né? Não tinha ficado tão claro pra mim, mas agora ficou mais. E é legal que dá pra fazer um paralelo entre os Astros Anciões em Nerona e os níveis de Impel Down. Tem muito leitor que já tá mandando essa ideia por aí, né? Mas é interessante deixar registrado aqui nesse vídeo. E então, de cima pra baixo, né? O primeiro andar de Impel Down é o Inferno Escarlate, e lá também tem aranhas venenosas. Quem representa? O Jay Garcia, Saturno, né? Que ele é o demônio aranha. O segundo andar é do Inferno Bestial, que tem lá os basiliscos e pá, então o Marcos Marte representa aí, né, com Itsumade. O terceiro andar é o Inferno da Fome, é um mega deserto, então areia. Então a gente tem aí o Verme de Areia, né, do Shepherd Jupiter. O quarto andar é o Inferno Escarlate, quer dizer, é o Inferno Escaldante, Escarlate é o primeiro. Inferno Escaldante, o quarto andar. E tudo pegando fogo. Top Man Mercúrio, com seus poderes de fogo que a gente acabou de falar. O inferno... O quinto andar de Impel Down é um inferno congelante. Pode ser representado aí pelo Ithambaru Venojuro, com poder de gelo. E o sexto andar é um inferno eterno, que tem o objetivo, né, de fazer a galera, os prisioneiros ali serem apagados da história. Então é um inferno do esquecimento, em Nerona. Daí o Vegapunk começa a falar sobre o século perdido, que é uma parada que não tá na boca do povo não, tá, gente? É um termo que nós, leitores com informações além da construção de mundo de One Piece, sabemos. Mas não é todo mundo que saca desse apagão na história, né? E é muito gostoso você saber que em Nerona tá ouvindo aquilo tudo. Me causa alegria. Quem imagina como ele tá... doido ali, velho. E eles sabem que os Astros Anciões estão agindo e não estão conseguindo parar aquilo, tá ligado? Estão usando todos os recursos que eles podem, né? Daí, já que fomos a Marigeóis e vemos os Dragões Celestiais querendo o couro de Vegapunk pra fazer umas bolsas Dolce & Gabbana pra eles. Estão revoltados. A morte é pouco, traga ele aqui que eu vou cortar membro por membro. Os caras estão revoltados, né? E no meio da revolta dos Dragões Celestiais mostra a Chalulia Gu. Vocês lembram? Ela tá entre os 3 primeiros, né? Que foram apresentados. O São Carlos é irmão dela. Odeio chamar eles de São. Pra mim não é santo bosta nenhuma. É o Carlos, né? O pai deles é que eu não lembro agora.
Edward. Enfim, aí a Chalula Gu fica se perguntando, século perdido? O que é isso? E aí, claro, né, gente? Óbvio que os dragões celestiais não sabem da verdadeira história. Porque você imagina, sim, Nerona e os astros anciões contam pra todos os dragões celestiais que saem de vez em quando ali de Marigeoise, da Red Line, vão pro leilão de escravo. Tem as caçadas dele que a gente viu no flashback do Kuma, né? Então, os jogos vorazes dele lá. Então, eles estão aí pelo mundo, né? E poderiam dropar uma informação. Então seria imprudente, né? Mas, assim, com essa reação da Chalula Gu, a gente lá... Eu não lembro agora se foi pouco depois, ainda na live, mas assim que eu acabei a leitura dublada, a gente comentando, ou se foi no grupo do Telegram. Mas, pô, será que os dragões celestiais têm redenção? E aí, vocês perdoariam? Eu já sei qual seria a resposta, assim, na emoção. Mas vamos parar pra pensar numa coisa. Dependendo do caso, eu perdoo. Vê o Don Quixote em Osgard. Quando ele chega lá no flashback da Otorrina e Fischer Tiger, na Ilha dos Homens-Peixe. Um bosta. Mas olha o que ele fez. Ele protegeu a Shira Roche. Agora na Reverie. E foi morto pelo... Esqueci, velho. O cabeça de lua crescente lá, que deve ser o pai do Shanks, enfim. Mas eu acredito que a esmagadora maioria dos dragões celestiais vai continuar sendo cuzão. Acho que vai ser um ou outro. E nem acho que é Chalula, sabe? Mas creio que alguns dragões celestiais podem, tipo, caiu a ficha. Mas vamos dizer assim, 5% deles, saca? Não acho que é todo mundo, não. Eles vão continuar sendo imbecil. Daí, quando o Vegapunk fala sobre os poneglyphs e todo o conceito ao redor dessas pedras, a rima visual é com o Saulo em Elbaf. Da hora, né, gente? Pô, esse quadrinho me arrepiou muito, velho. E ele ainda manda um derexixixi. Eu achei que a gente só veria ele quando chegasse em Elbaf, né? Então, pô, é muito emocionante, velho. Mesmo de costa, pequenininho ali na página, você vê o Jaguar D. Saulo, lembrando que ele é um D, né? E passamos pro East Blue novamente, mas dessa vez não é na Vila Syrup da Kaia, né? É em Orange Town. E a gente tá no novo pet shop do Chuchu, ostentação, hein? A estátua do Chuchu ali, pá. Tem uma menininha, tipo, sei lá, neta do Boodle, que é o prefeito lá da vila, e ela fala pro vô dela: há muito tempo atrás, 20 reis se uniram pra criar o mundo. Vê que lorota, pô, os reis bonzinhos deram as mãos e criaram o mundo como vemos hoje. Não! Eles acabaram com o reino tecnológico, velho. Era pro mundo todo ter tecnologia de Egghead pra cima. Tá ligado? Só que em Nerona e os astros anciões pegaram tudo pra ele. Até fico me perguntando, o que é que deve ter lá no Castelo Pangeia, na Câmara hiperbárica do Nerona, que ele abriga o chapéu de palha gigante. O que é que deve ter lá, velho? Tá ligado? De tecnologia, né? Porque eles devem ter se apropriado de umas coisas. O robôzão gigante tá por aí também. Por que que a história é contada dessa maneira? Porque a verdadeira história tá conseguindo muito bem ser escondida, só tá sendo transmitida de geração em geração através dos poneglyphs, que a gente teoriza que a Nefertari I lá, né, a antiga rainha de Alabasta, esqueci também o nome dela agora, mas ela que tinha o poder do Nikyu Nikyu no Mi, o fruto Nikyu Nikyu do Kuma, e ela que espalhou as pedras dos poneglyphs. São 30 pedras, né? Acho que pode ter mais do que isso, mas são 9 que contam a verdadeira história e 4 roads que encaminham para Laughtale, né? Pro reino antigo, provavelmente, em Laughtale, né? Então, eis o segundo crime de Vegapunk. Ele estudou o século perdido, né? Ele herdou vários documentos de arqueólogos extraordinários. Provavelmente ele tá falando dos arqueólogos de Ohara aí, né? E aí possibilitou ele decifrar vários, ele fala vários poneglyphs. E ele foi até onde era possível, né? E é muito legal, porque quando ele fala dos poneglyphs, tem a rima visual mostrando quem em primeiro plano? A Robin. Nesse ponto do capítulo, a gente descobre o que o Edson foi fazer quando ele se joga da Lab Phase e bate na barreira. Você fica... Qual foi? Ele calculou que não ia morrer ali.
Mas o que ele foi fazer? Ele caiu então? Caiu, né? Teve aquela explosão e ele continuou caindo. O Edson acionou um dispositivo que estica as nuvens que estão lá na Lab Phase, e aí o Sunny, ó, vai andando com as nuvens caminhando pra frente, e aí o Sunny vai poder cair no mar. O Oda faz até um esqueminha. Pô, assim não pode. Assim vai dar certo. Muito legal, né? Então o Oda visualmente situa muito a gente. O One Piece é todo organizadinho. Eu que sou metódico, amo a obra, velho. Como ela organiza as informações pra gente, né? E pra uma obra tão longeva e tão cheia de detalhes, capítulo a capítulo, o Oda realmente precisa fazer isso, velho. Ele é muito carinhoso com os leitores dele. E aí, só adiantando uma parte da página final, o Luffy, no modo Gear 5, dá-lhe um murrão gigante com hack no Top Man Mercúrio. Na cabeça, na cara do Top Man Mercúrio no modo Javali. E, de novo, a mão dele ardendo que nem no Red Rock do Gear 3. É um absurdo o Top Man Mercúrio, um astro ancião, conseguir tancar o Gear 5 dessa maneira, velho. Por isso que eu acho que tá incompleto também. Mas aí, né? Pô, eu falei anteriormente, eu acho que tá incompleto no sentido dele não se sentir tão cansado. Mas se isso também der mais poder pra ele, véio, vai ficar apelação mó da obra. Mas assim, do jeito que tá também não dá pra vencer um astro ancião, né? Então, o Luffy tá precisando de um upgrade e a gente já vê que o cara, hack do rei, o armamento avançado, que é o Ryu-Oh, né? Destruir de dentro pra fora, não tocar no adversário e aplicar o golpe, hack da observação, despertar do fruto, ele tem tudo, velho. Então parece que só falta incorporar a Mother Flame aí. E aí, gente, o Vegapunk que tinha dito que conseguiu traduzir uns vários poneglyphs, ainda assim ele diz que só tem um pequeno fragmento do todo sobre esse conto secular. O conto hilário Laugh Tale. E ele diz: não seria correto deixá-los com especulações. Obrigado, Vegapunk. Então eu vou me limitar só aos fatos que eu conheço. Ou seja, o Vegapunk não faria vídeo revelado, explicado, só com especulação. Só com fato. Boa, Vegapunk. Ele diz: o protagonista dessa história nasceu há 900 anos em um reino com tecnologia avançadíssima e tal qual o lendário Deus Sol Nika das fábulas de Elbaf também lutava com corpo elástico. Então, véi, Hito no Mi lendária modelo Nika era do Joy Boy. E eu acho que ele desenvolveu esse fruto pra ele. E ele se tornou a lenda de Elbaf. E se é uma lenda de Elbaf, que estão falando tanto... o Joy Boy, chapéu de palha gigante. O Joy Boy era um gigante, velho. Que doideira, né? Que doideira. E um gigante em um reino de alta tecnologia. Será que Elbaf a gente fica querendo ver, né, o lado viking da parada? Mas você lembram que o Jaguar de Saulo, que aparece nesse capítulo, ele fala pra Robin: nem todo gigante é bárbaro assim. Imagina se tem uma parte de Elbaf que é altamente tecnológica. Porque herdou alguma coisa aí do... sei lá. Talvez não, né? Mas bom, Joy Boy gigante pra mim tá praticamente confirmado. E aí ele fala, né? O nome desse protagonista era Joy Boy. Muito legal ver o Vegapunk proferindo o nome dele pro mundo todo. E ele diz: ele foi o primeiro homem a se aventurar no mar, o primeiro a ser chamado de pirata. Agora eu fico me perguntando o porquê disso. Bateu o ímpeto nele, ou ele quis levar a tecnologia do Reino Antigo pro mundo todo e foi assim que o Win botou as butucas na tecnologia lá do Reino Antigo, por medo e também por querer aquilo pra oprimir, que não era o objetivo do Reino Antigo, eu acredito, do Joy Boy, não era oprimir, era levar a prosperidade pro mundo todo, né? Prepara que no 1115 vem mais, vai ter leitura dublada, análise exclusiva. Acho que eu mandei muita ideia. Caso vocês não tenham pensado nas ideias daqui desse vídeo, ó, é material aí para vocês pensarem, repensarem, porque esse vídeo eu tô gravando e lançando no dia 14 de maio de 2024 e o próximo capítulo de One Piece, ou seja, a nossa próxima leitura dublada, vai ser só dia 26 de maio, velho. Nossa, 12 dias ainda.
fã de One Piece tá sofrendo esse ano, velho. Mas é bom que o Oda tá descansando também, né? Um beijo pra vocês, meus queridos. Muito obrigado por me apoiarem. A gente se vê no Telegram pra gente teorizar mais.